Muito bem. Então nós estamos falando em Romanos, estamos falando sobre a salvação. O livro de Romanos conta a história da salvação. E eu disse para vocês que a gente não pode, embora a palavra evangelho seja boas novas, a palavra evangelho significa boas novas. Good news, boas novas. Tá? Boas novas. Embora ela seja boas novas, ela não começa com as boas novas. Ela começa com a criação e depois o quê? A queda. Porque logo depois da criação, houve a queda, que a gente chama de, teologia chama de lapso. Sabe o que você vai tipo um lapso de memória? Uma queda de memória? É isso. Lapso, memória, né? Então, estou ensinando alguns termos teológicos para vocês, hein? Lapso. Lapso. Você sabe o que é lapso, que você é médico tem que saber. Lapso eu tive um lapso de memória, tive uma queda de memória, né? Por isso que nós temos a doutrina na Igreja Reformada chamada infralapsariano, supralapsariano, né? Com respeito a... Mas isso aí mais lá para frente vocês vão aprender, né? Mestrado, agora vocês estão na faculdade. Só mestrado, Camila, mestrado. Infralapsariano e supralapsariano. Deixa eu fazer uma pergunta só para confundir vocês. O homem caiu para Deus salvá-lo ou Deus salvou porque ele caiu? Então você é infralapsariano. Calvinista, eu também sou infralapsariano. Nós tem calvinista não, que Deus fez o homem para cair e para salvar. Supralapsariano. Entendeu, Rafa? Deus fez o homem cair para salvá-lo, ou ele salvou porque o homem caiu. Entendeu? É uma diferença que nós presbiterianos temos. Eu sou infralapsariano, né? Chama de queda isso. Infralapsariano e supra. Infra para baixo, supra para cima, né? Infralapsariano, supralapsariano. Tudo bem. Então, podemos começar a aula? Vamos lá. Capítulo 1, gentio. Capítulo 2, o quê? Quem lembra? Judeu, certo? Ajuda eu aí, judeu. Capítulo 3, lembra quem é? Todos, lembra? Tá certo, gente? Então, a primeira coisa que Paulo vai encarar em Romanos, esse homem aqui, ó. Você vê que ainda ele não chegou na redenção. Ele usa o capítulo 1, 2 e 3 e não fala nada de salvação, nada de justificação, nada de adoção, nada de redenção. Está anotando ela, ó. Depois você aprende com ela, está lá em casa, pergunta para ela. Mas é interessante, mas, né, a visão que a gente tem da Bíblia muda, o jeito que você enxerga a Bíblia muda. Você não vai ler como uma debutante mais, você vai ler como uma estudiosa, não é? Porque se você enxergar Romanos, depois em qualquer texto da Bíblia que você abre, você, ó, aqui, ó Romanos aqui, ó Romanos aqui, ó, olha Romanos ali, não é? Tá bom. Então, aqui, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bom, isso vocês sabem de cor. Vocês podem chegar aqui e dar aula para mim. Pega aqui e dá aula. Vocês já sabem, né, Rafa? Vem, dá uma aulinha aqui, ó. Muito bem. Qual foi o grande pecado que o gentio fez aqui para cair? Quem sabe? Lembra? Hã? Quem falou? O quê? Essa classe, idolatria. Não é? Idolatria. Qual foi o grande pecado que esse povo aqui cometeu? Hein? Fala alto, eu não estou ouvindo. Idolatria. Esse povo aqui, lembra que eu falei que Deus enxerga a humanidade com dois povos antigamente. Quais são os povos? Judeu e gentio. Se você não é judeu, você é nada, porque você é gentio. Você nasceu na Sibéria, você nasceu lá no Chile, gentio, mesma coisa. Vira-lata, não vale nada. Então, o grande pecado do homem sempre foi a idolatria. E sempre é e sempre será. Você pode ter um ídolo de barro, né, de madeira, de barro, de cobre, de ferro, ou um ídolo no coração. Para Deus é a mesma coisa. Não faz diferença. É idolatria do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tem uns que chamam o Bolsonaro de mito,
Outros chamam Lula de mito. É idolatria do mesmo, que os dois não valem nada. Mas, desculpa, não é isso não. Mas é idolatria do mesmo jeito, tanto você faz a da esquerda ou da direita. Um fala popcorn, outro fala nós vai. É a mesma coisa. A mesma porcaria, não vale nada. Né? Mas eu estou só brincando para a gente mostrar que o grande problema do homem não é se ele faz idolatria assim, ele é por si mesmo idólatra. O João Calvino, que Deus o tem em Santa Guarda, que é o organizador da nossa igreja, João Calvino, por isso nós somos calvinistas, ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Do homem, não está falando de gente, o homem, o ser humano, o coração dele é uma fábrica de ídolos. Seja ídolo para cá, seja ídolo para lá. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos uma tendência tremenda. Eu brinquei com você semana passada, cada pastor chega, né? Paz e graça, eu acho legal, mano. O que eu falo? Para a gente não cair nesse negócio de idolatria, igual paz de Deus, paz do Senhor, nem sabe o que está falando, eu cumprimento de outro jeito, eu acho que é melhor. Eu quero que esse culto seja uma bênção na sua vida, na minha vida, no seu lar, na sua família. Vamos começar? Pronto. Agora, não julgo quem faz isso, eu não posso julgar. O cara está falando de sinceridade no coração dele, mas nós temos mania de criar ídolos. O presbiteriano, então, nossa, mãe, você faz uma reunião de... Olha que crente, Adriano, olha a cara dela, salva, olha, salva. Você já sai daqui direto para o céu. Como é que vocês falam? Foi exaltada. Foi exaltada. Foi exaltada, está no céu. Esse timinho nosso não jogou nada, hein, meu? Porcaria de time, tá louco. Muito bem. Então, o coração do homem é uma fábrica de quê? Hein, Ludmila? O coração do homem é uma fábrica de... Quem é? Fala aí. De ídolo. Ah, não vai pegar, não. Aqui, minha filha, ó. Aqui, ó. Pode pegar mais. Ah, imagina. Você é o meu ídolo. Muito bem. Então, quanto... Esse pessoal aqui tinha lei? Tinha ou não tinha, Camila? O gentio tinha lei, Rafael? Onde que estava a lei? Ele tinha lei dele. Porque nós temos uma coisa que chama no ser humano, chama código moral. Em qualquer tribo do mundo. Às vezes você tem tribo de índios que tem um código moral mais pesado que o nosso. Então, embora não tivesse a lei escrita, Camila, ele tinha a lei moral. Que vem de onde? Do Satanás? Não, vem de Deus. Então, como é que ele vai ser julgado aqui? Pela lei moral. Esse pessoal aqui tinha lei? Lei de quem? Moisés, lembra, Rafa, da pedra? Esse pessoal vai ser julgado por quê? Esse vai ser julgado pela lei moral e esse vai ser julgado pela lei escrita. Esse cara aqui cumpriu a lei? Não. Vai para onde? Para os quintos. Esse cara aqui cumpriu a lei? Não. Vai para onde? Para os quintos, para o sexto, para os quintos. Ou seja, com lei ou sem lei. Existe algum sentido de... Tudo bom, Daniel? Esse aqui é o Daniel, a Sara. Daniel é pastor em Itapetininga, meu discípulo, coitado. Agora, lá, tem dois ali, ó, olhando para mim lá, dois discípulos ali, ó, de olho em mim. De olho em mim. Aí, ó. Um está mais nutrido do que o outro, vocês já viram, né? Mais nutridinho e tal. Bom, agora não posso falar besteira, hein, gente? Tem dois aqui, ó, dois teólogos aqui. Bom, esse não encontrou salvação, porque não encontrou a realização moral dentro do coração. Ele não conseguiu cumprir a lei moral dentro do coração dele. Porque ele é o quê? Ele é caído. Ele não conseguiu. Ele sabia que tinha uma verdade no universo. Lembra que eu falei que o gentio disse, olha, eu sei que você é espírito, eu sei que você é espiritual, mas você não passa para mim de quê? De um jacaré. De uma cabeça de boi. Para mim você não passa de um touro. Esse idólatra aqui, ele tinha consciência
Quando o gentio caiu, o capítulo 1 diz, porque tudo que se conhecia de Deus, sua espiritualidade, os seus atributos, como a sua soberania, claramente foi manifesto por eles, capítulo 1 de Romanos, pelas coisas que ele o quê? Criou. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Acabou. Ah, coitadinho, chinês, japonês, deixa Deus cuidar deles. Não entra nisso, não. Você não cuida nem de você, da sua casa, nem de seus vizinhos, você não evangeliza. Está preocupado com o chinês? Não está preocupado com coisa nenhuma. Você arranja um jeitinho para ficar numa boa, pecando à vontade. Né? Então, esse cara aqui, ele conhecia, eu estou tomando como um símbolo, né? É um povo. Mas esse cara aqui, ele tinha plena consciência de que havia um Deus espiritual. Só que esse Deus não tinha nome, como os outros deuses. E esse Deus tem um problema que os outros não têm. Esse Deus quer se relacionar pessoalmente com eles. Eles não queriam Deus pessoal. Porque, na verdade, Deus nunca quis ser, agora como infralapsariano, agora você sabe o que eu estou falando, Deus nunca quis ser salvador nosso. Nunca. Ele quis ser pai. Como não deu para ser pai, ele arranjou um outro jeito para me tornar meu pai, através do filho. Correto? Então, Deus nunca quis ser meu salvador. Nunca. Eu sou infralapsariano, tá? Se eu fosse supralapsariano, ele queria, ele sabe? Não sou. Então, Deus não queria ser meu salvador. Ele queria ser meu pai. Embora ele soubesse na eternidade que o homem cai. Isso é outra coisa. Isso já é um outro departamento, embora ele soubesse que ele ia cair, velho. Mas isso seja outro departamento. Tá? Então, Deus se manifestou através da natureza e eles rejeitaram, olha, conscientemente Deus. A idolatria não é uma questão que não sabe de Deus. Porque os meus pais, eu recebi uma herança dos meus pais, supragenética, espiritual, que dizem de mim, deve ter uma espiritualidade, mas ele que se dane. Eu vou fazer uma espiritualidade que eu possa conversar com ela. Que ela pode ser do meu tamanho, que eu possa carregar nas costas, ou que eu possa carregar no pescoço. Vou arranjar um ídolo que seja menor do que eu. Né? E se ele for maior do que eu tenho que rasgar meu corpo, para ver se ele me perdoa, como os nativos fazem até hoje, né? Então, da mesma forma, eles não conseguiram cumprir a lei. Esse não. Esse tinha os profetas, João Batista, Elias, todos estavam aqui. O que os outros gentios não tinham. Mas isso também não deu a possibilidade deles cumprirem a lei no coração. E Jesus disse, vocês são hipócritas, vocês são filhos do diabo, igual, como o diabo é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ou seja, mesmo com a lei clarificada em Moisés, também eles não conseguiram cumprir a lei. Então, nem esse cumpriu, então todos pecaram e carecem da glória de Deus, que é a conclusão que Paulo chega no capítulo 3. Tá certo? Obrigado, hein? Tá certo. Então, qual a conclusão que Paulo? Pecou. Logo, todos pecaram. Logo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, vamos ver o gentio aqui. Deixa eu ver se eu pego meus óculos, ver se eu consigo ler melhor. Vamos ver o gentio aí, terminar de ver o gentio, que nós começamos a ver o gentio, o judeu, né? Semana passada, que é o capítulo 2, certo? Por que eu faço esse desenho todo domingo? Porque você guarda. Você guarda, né? Vamos lá ver o capítulo 2, que agora ele está falando desse povo que eles chamam de judeu. Vamos lá. Capítulo 2 de Romanos. Ele já falou, colocou o gentio morto, né? Agora o judeu. Vamos lá. Portanto, és indesculpável. O que eles chamam de indesculpável no capítulo 1? Gentio. O que eles chamam de indesculpável no capítulo 2? Judeu. Mesma coisa. Com lei ou sem lei. Comigo ou semigo. Você está condenado. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que eles praticam. Você lembra que eles fizeram a mesma coisa? Lembra? Lembra? Fizeram a mesma coisa. Paulo está fazendo uma correlação entre gentio e judeu. Judeu e gentio. Vocês estão ferrados do mesmo jeito. O gentio, o judeu falou, nós não, nós somos judeus.
Vocês não têm Messias, vocês não têm Isaías, Jeremias. Nós temos Isaías, Jeremias. Aí Deus diz, e daí? Nós temos a lei, a Bíblia lá em casa. Eu gosto tanto da Bíblia. A Bíblia aberta lá em cima da televisão, lá com um copo d'água, ou da Igreja Católica, de Macedo, qualquer. Está aberto lá a Bíblia. Pastor, eu gosto tanto da Bíblia que eu nunca mexi nela, olha como é novinha, ó. Tanto que eu respeito ela. Nunca leu. Mas eu, nossa, que é a Bíblia. Rasga essa Bíblia, ela foi feita para ser rasgada, usada, jogada, até jogar fora. Não, mas eu respeito muito a Bíblia, Getúlio. Olha que maravilha. Olha lá do Getúlio, tudo arrebentado, olha lá. Olha lá, está colado lá. Ele é um gentio desgraçado que lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Nossa, eu amo tanto a Bíblia que a mamãe me deu que eu nunca mexi nela. Nunca li. Mamãe que me deu quando era pequenininho, na escola dominical. Nunca leu. Então, nota que esse judeu julgava o gentio. Ele achava que o gentio, todo gentio era corintiano. Tinha palmeirense aqui também. É tudo de vira-lata. Tudo de vira-lata. Mas o judeu julgava muito o gentio. Esse nem senta com ele, nem judava. Nem sentava. Lá tinha graça, tá, no judeu. Vamos lá. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Que coisas? Idolatria. Tanto um quanto o outro. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Você acha que você tem a lei, você vai se livrar? Simplesmente o véu vai me salvar? Tem que olhar lá dentro, mano. O terninho, a gravata do pastor vai salvar ele? Você pensa? Deus não julga assim, Deus não vê assim. O judeu é que gostava desses paramentos, sabe? O judeu adorava aquilo. Não, gente, não sabe nem orar. Nós sabemos orar. Nós oramos 3 vezes ao dia, jejuamos. Aquele povo crente mesmo, né? E o Paulo está dizendo, vocês estão tudo arrebentados. Não é? Vamos lá, olha como é que ele vai caracterizando o gentio, o judeu. Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Por que só você acha que Deus é bom para vocês? Por que você acha que Deus tem paciência só com vocês? Vocês não sabem que eu tenho paciência, tanto com esse quanto com aquele. Eu salvo tanto o gentio, senão, Getúlio, nós estamos ferrados. Eu salvo tanto o gentio como salvo o judeu, por causa da minha tolerância, por causa da minha longanimidade, por causa da minha benignidade, por causa do meu amor. Vocês estão achando que vocês são a última da fila do pão? Ou você é a bolacha do pacote? A última? Não. Então, Paulo está colocando todos sob a mesma condição. Morte, condenado. Né? Mas, segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, na revelação do juízo de Deus. Ele está falando de quem aí? Judeu. Vocês ficam desprezando os outros com um coração cheio de pecado e de maldade? O juízo de Deus vai ser mais pesado sobre vocês? Os protestantes falam, os crentes de um modo geral, Rafael, que vai ter galardão no céu. Acho que, claro que vai ter. No céu não, mas depois a gente explica isso. É outra história. Vai ter um dia de galardão lá no milênio. Mas, se houver galardão no céu, acho que vai ter galardão no inferno. Do contrário, pelo contrário, galardão ao contrário. Se tiver galardão no inferno, o judeu vai ficar pegando fogo muito mais do que o gentio. Porque o judeu, além de ter a lei natural no coração, ele tinha a lei escrita. Era muito mais claro. E por que você está julgando? O juízo vai ser muito mais pesado sobre você do que sobre um gentio. Seu filho está brincando lá, no vizinho. Os dois fazem uma bagunça. Você não vai bater no filho do outro, você vai bater no seu. Você vai corrigir o seu, não do outro. É o que Deus está fazendo. O outro que se dane, está ferrado. Não é? Agora, você eu tenho compromisso. Eu vou te arrebentar, mano. Os convertidos, a nossa cobrança é muito maior do que antes, que não éramos convertidos. Como diz Pedro na sua carta, o juízo de Deus começa pela casa dele. Né? Então vamos lá. Versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Vocês lembram que o gentio fez da justiça de Deus a injustiça e trocou a verdade pela injustiça? Capítulo 1, lembra que eu falei? Ele trocou a verdade pela tortuosidade. Justiça é reto, tá? Trocou a verdade pela injustiça. E ele está fazendo a mesma coisa. Troca a verdade pela injustiça. Eles praticam a mesma coisa um do outro. Se for me olhar, eu estou aqui, eu e o espírita. Nós dois. Somos vizinhos, crescemos, estudamos juntos. Ok. Se não tiver Jesus na minha vida, vai ser a mesma coisa, cara. Eu vou ser julgado pelos meus pecados. Quando Jesus entra na minha vida, não me torna melhor do que um espírita, me torna perdoado, me torna filho de Deus, me torna salvo. Mas em termos morais, se Deus olhar com a lupa deles, não tem diferença nenhuma. Nenhuma igual. Uma coisa. Não é? Então, ambos trocam a verdade pela injustiça. Eles se parecem muito, olha, gentios e judeus se parecem muito, muito. Mas, 8, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade, obedecendo à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Qualquer homem. Judeu primeiro, lembra que eu falei, Antônio? Judeu primeiro, e depois quem? O grego, o gentio. Onde Deus começa o juízo? Nos filhos dele, o judeu. Cara, o que você fez com a minha glória? Você não me chamou de santo e rapadura, mas você fez a mesma coisa que os gentios fizeram. Então, o meu juízo vai começar com vocês. Quando eu estou falando de juízo, é sem Salvador, tá? Eu estou falando do Criador. Paulo não entrou em salvação. Quando chegar em salvação, Paulo, aí é outro modo de explicar esse texto. Ele está falando, lembra lá atrás, Camila, sem salvação, sem nada. O povo, tanto um quanto o outro, está lá, sem Jesus lá. Ele está falando isso. Tá? Agora, vai chegar lá na frente, aí capítulo 5, aí ele vai explicar como essa história mudou. Mesmo eu sendo pecador, como Deus me aceita e me ama, igual ama o filho dele. Aí mudou. Aí eu já entrei para o outro, Paulo já vai aumentando o seu argumento para mostrar a redenção depois da queda. Aqui não se coloca, não tira salvo daqui, tira o sangue de Jesus daqui, pode tirar. Capítulo 1, 2 e 3, pode tirar, isso não fala sobre isso. Ele está falando do homem original. Do homem sem Jesus, do homem caído. Capítulo 1 e 2, ele não mexe com salvação. Esqueça que tem Salvador, esqueça que o sangue de Jesus lava, esqueça, vai tudo para o inferno, tudo arrebentado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, a partir do capítulo 4, ele vai trabalhar como Deus mudou o homem, agora o homem que eu falo gentio e judeu, do estado de queda para o estado redentivo. Né? Como que ele mudou a história. Então, eu estou dando um perspectiva maior para vocês não ficarem se colocando aí que não cabe. Eu não me caibo aí, não me caibo, porque eu sou desgraçado tanto quanto esse, mas eu estou no estado de redenção. Deus me redimiu dos meus pecados. Por isso que eu falo, o presbiteriano tem que ser a pessoa mais humilde do mundo. Ele tem que ser, se é que ele é presbiteriano de verdade, porque ele sabe o tanto que ele é depravado, o quanto que ele é corrupto, o quanto que ele é corrupto. Então o presbiteriano não pode espichar o nariz nem um minuto. Ele tem que ficar debaixo da graça de Deus o tempo inteiro. Ah, você, pois é, eu mesmo. Mas você, eu aqui, ó. Ah, você estou aqui, arrebentado, aqui, ó. Mas eu sou presbiteriano, sou calvinista, eu sei ler a Bíblia, eu sou interno, eu sou teólogo. Para Deus isso não vale nada, isso é uma besteira. Eu tenho que depender da graça de Jesus. Só. Aqui tem graça. Meu. No nome dele tem. Aqui eu garanto. Vamos lá. Estão entendendo os dois quadros que Paulo está pintando aqui? Depois ele vai somar os dois quadros e fazer um mosaico. Um quadro só, desses dois quadros, um mosaico. Né, uma paleta de cores aqui, vai colocando, para colocar. Está tudo ferrado. Todo mundo arrebentado. Todo mundo arrebentado. Hein? Mas é espetacular, né? Fantástico, né? Fantástico, né? Paulo, né? Fantástico. E ele fala, sabe o que ele fala em Timóteo?
Deus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele fala para Timóteo, o discípulo dele, como se estivesse falando para eles. Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Era ou não era? Era. Ele falou isso. Vocês são pecadores, mas nunca matou nenhum cristão. Vocês são muito melhores do que eu. Se Jesus me salvou, olha, se tem salvação para o Cícero, tem para você também, tá? Cabe você. Se me coube, cabe você. Você é mais santo que eu, porque você é da igreja, da graça e tal. Mas cabe. Tem lugar para você lá, tem para mim. É que o Paulo está dizendo, se Jesus teve misericórdia de mim e salvou, como é que ele não vai salvar um gentio? Porque a condenação de Paulo tem que ser pior do que qualquer outro. E, no entanto, Deus o alcançou com a dele, sua longanimidade, misericórdia, bondade, como alcançou um gentio, como você, corintiano, vagabundo, assaltante, batedor de carteira. Né? Vamos lá. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, agora também, primeiro para o judeu e depois do grego. Eu falei para vocês a semana passada, se os judeus não matassem Cristo, nós não tínhamos salvação. Ele veio só para o judeu. Mas Deus, com a misericórdia e bondade dele, sabia. Aí os supralapsarianos dizem, pois é, tá vendo? Mas não vou entrar nessa discussão não, que é o fim do mundo. Então, se o judeu aceitasse o evangelho, porque Jesus não veio para o gentio, embora tenha vindo, ele veio primeiro para o judeu. Aí tinha uma gentia que tinha um filhinho, uma filhinha que estava doente, aí Jesus falou para ela, provocando ela, não, a salvação primeiro para o judeu. Sabe o que ela falou? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa. A mesa é para o judeu, mas eu sou uma gentia. De vez em quando, a mesa era baixinha do judeu, né? Eu caía, o cachorro ia comigo. Eu falei, eu sou assim. Porque a salvação veio para o judeu. Como diz lá em João capítulo 1, veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Né? Entenderam a questão do gentio e judeu agora, sobre salvação? Lógico que Deus tinha um plano eterno, velho. Claro. Que incluía também o gentio. Mas se, histórica, aqui embaixo, na história aqui, essa cabecinha pequena igual a minha, aqui nessa história, se o judeu não condenasse Jesus e Jesus se tornasse o Messias dele, nós estávamos ferrados. Por isso, o juízo de Deus será maior sobre o judeu. Se tiver galardão no inferno, ainda bem que eu não vou para o inferno, mas se eu fosse, eu ia sofrer menos que um judeu. Menos que o Klein lá da Casa Bahia. Versículo 11, porque para com Deus, olha a tese aí, versículo 11, alguém lê para mim, para com Deus não há? Que pessoa que ele está falando aqui em Santa Maria? Aqui. Aqui, ó. O que é pessoa para Deus? Judeu gentio. Então, para com Deus, não há acepção de pessoa. É difícil a gente imaginar que você pega um menino lá no asilo, um menino todo viciado, cheio de coisa, e carrega ele para sua casa, mora com seu filho, dá o seu nome para ele, dá a riqueza para ele, e ama igual ao filho. Olha que eu estou falando de Deus, gente. Igual. Só há um jeito de eu ser condenado. Tem, se o filho dele for. Se Jesus for para o inferno, eu vou também. Eu vou feliz. Só há um jeito. Porque ele me ama igual ele ama o filho. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Nota que ele não está falando de indivíduo. Ele está falando de povo. Paulo em Romanos não fala de indivíduo, fala de povo. Então, para com Deus não há acepção. Nesse sentido, eu posso falar, Deus salva a todos.
Mas não é individualmente, todos os povos. Se você não souber ler a Bíblia, você vai particularizar aquilo que é geral. E aí você erra na interpretação. Aí erra, Glaucio. Erra. Getúlio, você convida os seus filhos para ir lá no aniversário, e tem pouco, né? Neto, lá tem uns 200. 200 netos, 130 filhos e tal. E vai. Aí você chega ao seguinte, pessoal, todo mundo está aqui? Aí o cara vai dizer, todo mundo está aqui, mas faltou um, mas todo mundo. Ele não está falando de indivíduo, ele está falando do grupo. Todos estão aqui, pai, pode começar a festa. Vai rolar a festa, começa aí. Todos estão lá. Ah, o carro caiu, foi consertar o pneu. Não, todos, ele está falando em geral. Todo mundo está aí? O todo mundo é todo mundo. Não é individualmente um por um, todo mundo. Quando Deus fala nesse sentido de todos, Kleber, ele está falando de todos, esse todo aqui. Tá? Nossa, estava todo mundo na igreja. Não estava todo mundo na igreja, estava? Tá, não estava, faltou um ou outro, mas todo mundo estava lá. Então, quando o Paulo está falando de todo mundo, todo o povo, Deus ama todos nesse sentido, Deus salva todos. Aqui, como que não salva? Agora, Deus salva individualmente, um por um? Não. E o cara que não aceitou o evangelho, ele salva? Então, está errada a Bíblia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, tá bom, se ele amou o mundo de tal maneira, tem que salvar todo mundo, você concorda? Você concorda que tem que salvar? Não está escrito? Mas esse mundo aí, o mundo inteiro assistiu o Corinthians ontem. Então, que mundo? 40 mil só. A turminha do Bolsonaro, só 40 mil, um grupinho desse, tinha mais de 500 mil e tal. Então, todo mundo foi. Nossa, o estádio tinha, todo mundo estava lá. E não estava. Não estava. Obrigado, Maria. Então, é nesse sentido que não há acepção de pessoa. Guarde. Gente, guarda isso na cabeça. Ponha um modo, como eu falo de todo, de mundo. Porque se Deus, se for assim, obrigatoriamente, Deus vai ter que salvar todo mundo. Mas ele não morreu por todos? Morreu ou não morreu? Morreu. Então, que Deus é esse que fraco, que faz uma coisa que não cumpre? Você percebeu como você lê a Bíblia, você tem que ler bom senso e caldo de galinha. Todo dia, toma um pouco de caldo de galinha e muito bom senso. Porque não faz mal para ninguém, né, Getúlio? Se não for galinha caipira, dor de barriga, tudo bem. Mas caldo de galinha e bom senso não faz mal para ninguém. Então, para você ler a Bíblia, por que aparece esse monte de heresia aí nas pregações? Um monte. Por isso. Porque não sabe ler a Bíblia. Não entende. Agora vocês não têm desculpa mais não. Vocês estão conhecendo a cabeça de Paulo. Vocês estão conhecendo, o modo como Paulo raciocina, Gênesis ao Apocalipse. É assim que ele raciocina. É assim que Paulo raciocina, Gênesis ao Apocalipse. Vocês estão conhecendo no mundo micro, Getúlio, o macro, que é o Paulo de Romanos. É o Paulo de Romanos. Tá? Então, a gente tem muito bom senso para ler a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro escrito há muitos anos atrás, 3.000 anos atrás, no tempo de Jesus. Lá, agora temos mais 6.000 anos. Foi escrita a Bíblia, desde Moisés, 3.000 anos. Moisés, que viveu numa cultura, e ele foi criado numa outra cultura, escreveu sobre uma cultura, e num dialeto que ninguém sabe falar, nem o judeu hoje fala o mesmo na época. E aí nós pegamos esse livro, traduzido, nem tradução tem, é uma versão. Você pega esse livro traduzido, daquele mundo antigo que ninguém fala, e você pega, traz para nós, vai para o português, e agora nós pega e nós lê, e nós interpreta. Então você tem que conhecer o quê? O mundo em que ele foi escrito, o autor que escreveu o livro, que tem a ver com a minha cultura de hoje. Viu que é a Bíblia? Por isso que nós temos que dar graças a Deus, por esses homens que passaram e deram até a vida. Muitos deles morreram, porque traduziram a Bíblia para o inglês, para o português, para o aramaico, o siríaco, sei lá o quê. Pessoas que deram a vida para colocar esse livro na nossa mão. Agora, como eu gosto muito dele, Getúlio, eu nem abro. Deixei novinho. No instante, não. Você acha que eu vou colocar a Bíblia da mamãe no instante? Coloca em frente, um copo d'água, na frente da televisão. E o R.R. Soares orando ainda. Nem põe a mão.
Aí é salvação direta. Estou no céu. Não preciso de Jesus. Para que Jesus? Para que Bíblia? Para que Jesus? Se eu tenho um copo d'água, tenho a Bíblia aberta, no Salmo 100 e quanto? Aquele Salmo lá, Salmo 91. Então, eu tenho a Bíblia, tenho o R.R. Soares, tenho a água. Para que salvação de Jesus? Vou chegar no céu e falar, Deus, sai da frente, porque eu tinha a Bíblia da mamãe. Kleber. E Deus falou, como? Não sei meu lugar, sai da frente. É mais ou menos assim que a gente vive, né? Mais ou menos assim, pô. Eu sei que você não, porque é outra fé, é outra santidade, não é. Não. Eu estou falando de um pessoal mais baixo aqui, mais baixo clero. Aqui embaixo, um baixo clero. Vamos lá. Engraçado que eu abri a Bíblia, que a página virou, eu lembrei de uma piada. Tinha uma igreja de Assembleia de Deus, Assembleia por acaso, e tinha um açougueiro perto da Assembleia, um açougue, aqueles açougues antigos do bairro. E o açougueiro se chamava Isaías. E o pastor comprou carne lá, durante 2 meses e não pagou. E o pastor estava com medo do Isaías aparecer na igreja. E falou para o diácono, você vai no açougue e conversa com Isaías. Porque se o cara vier aqui e tal... E o pastor, quando o diácono foi e voltou, ele estava lendo Isaías, o pastor. Aí o pastor disse, vamos ver o que diz o Isaías. O diácono, ele falou que você é um vagabundo, que você deve ser um ladrão desgraçado. O que o Isaías falou? Acabou com ele. Vamos ver o que diz o Isaías. O Isaías? Pô, o Isaías te ferrou, mano. Eu igual abri aqui. Quando eu abri, caiu em Atos. Quase que eu li aqui. O Ananias levou Paulo. Opa! Vamos ver o que fala Isaías. Vamos ver o que fala Isaías. Acabou com... Ele falou que você é um vagabundo. Estelionatário, que você não paga nada para ninguém. Então vamos lá. Estamos lá no Judeu. Versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram, sem lei, o quê? Esse todos é quem? Todo brasileiro? Gentio e judeu. Como ele não faz acepção de pessoa para salvar, também não faz acepção de pessoa para condenar. Está vendo como Paulo vai construindo o raciocínio dele? E bem grego, né? Bem estilo grego. Se você pegar, por exemplo, ler o Evangelho de Mateus, você tem que conhecer cultura. O hebreu não escreve história de acordo com o cronos, com o tempo. O hebreu escreve história de acordo com o fato. Se o fato estiver aqui, a história pode estar lá na frente, que ele volta aqui, no fato. O hebreu não conta história através do tempo, através do fato. Então, quando você pega Mateus, por exemplo, às vezes você está lendo Gênesis, lá no começo ele está falando de uma coisa lá na frente. Está vendo como é que a Bíblia é incoerente? É claro, porque o hebreu escreve história assim. Você pega o Evangelho de Mateus, tudo assim. Você pega Lucas, nasceu, Maria, 1 ano, foi para o deserto, 12 anos, 13, 15, 18, morreu na cruz e ressuscitou. Por ordem, porque o grego conta histórias de acordo com o tempo. Está vendo como é que a Bíblia é um livro normal? Ela é escrita numa cultura, num mundo. Aí o cara vai ler, a sua Bíblia aqui, está errada. Aconteceu lá, mas está contando aqui. Se você ler o capítulo, o nascimento dos meninos de Eva, o primeiro que nasceu foi quem? Caim. Ok? Agora pega no capítulo 5 de Gênesis, leia para mim aí. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Alguém lê? Marília, rápido, abre logo, Marília. Não trouxe Bíblia. Getúlio, passa para ela, ensina para ela aí. Gênesis capítulo 5. Pode ler, Paula, para nós, por favor. Não enxerga? Capítulo 5 de Gênesis. Eu perdi a vista, você não enxerga? Sim. Não, capítulo 5. 1 e 2 e 3. Esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. Criou o homem. Semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão.
como é que Deus chamou o homem e mulher? Que livro esquisito. Porque a palavra Adão não significa apenas homem. A palavra Adão significa humanidade. É a minha, tanto que a minha está humanidade, na minha versão. Tá certo, porque a ideia é humanidade. Agora continua, Paulo. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Chamou de quê? Chamou de quê? De 7. 7. Quem que é o mais velho? Quem que é o mais velho? Caim ou Sete? Fala, ô. Você não nasceu na escola dominical? Fala, Glaucio. Não, ó, não está escrito aí, está errada a Bíblia. Porque o Adão, Santa Maria, está escrevendo de acordo com o fato, não no tempo. Por isso que no tempo, Caim é o mais velho, no fato é 7. Porque está contando um fato onde o 7 é o protagonista. Entenderam? Como... Também tem o seguinte, ele está contando a genealogia. Caim e Abel tiveram filho. Estava lá. Então a sequência da genealogia... Nós somos da genealogia de 7, Abraão. Adão, 7. Nós somos setistas. Vocês entenderam como o hebreu conta a história? Entenderam como Mateus escreveu o evangelho dele? Agora você entende como Paulo conta a história da salvação? Você entende como Lucas conta o livro de Atos? O Lucas conta da vida de Jesus? É o mesmo Jesus, é a mesma coisa, gente. Mas o modo de contar a história é de acordo com a cultura. Ah, como é duro. Ah, pastor, não pode usar brinco, não pode usar piercing. Hã? Onde você viu isso que não pode? Não, velho. Aí você vai pegar o livro Abraão, quando Isaac recebeu a Rebeca, o Abraão deu para ela brincos, pulseiras, colares e pendentes. Ah, vou fazer igual. Não precisa fazer igual. É cultura. Cultura. Hã? Um índio se converte e vai colocar terno nele. Vai para a igreja, um índio. Ele tem que colocar uma gravata. Eu acho terno para sul-americano ou para brasileiro uma excrescência. Eu acho bonito, estética. Mas num país igual... E o Natal que tem neve no Brasil? O Natal tem camelo, não tem um jegue, não tem um pé de coco, não tem. O Natal tem gelo no Brasil. É que é fazer uma transposição cultural que não tem nada a ver com doutrina, com ensino bíblico. Gente, por isso que vem esse monte de heresia que vocês estão ouvindo aí direto. Um besterol sem tamanho. Sem tamanho. Não acaba com a Bíblia. Não faz assim com a Bíblia, não. A Biblinha da mamãe, ninguém mexe nela. Não faz assim com a minha Biblinha. Não faz assim com o Evangelho. Não faça assim com o meu Senhor. Não faça assim. Não brinca, não. Então, nós cristãos, agora cristãos, temos a responsabilidade de sermos estudantes da Bíblia. Não leitores, estudantes da Bíblia. Vamos lá. A gente vai bem devagarzinho porque o pensamento de Paulo é muito complexo. Então eu tenho que ir estendendo, ampliando, para a gente criar uma cultura de ler Paulo. Hã? Ah, mas o Paulo não é inspirado pelo Espírito Santo? É claro que ele é. E tanto quanto o Pedro. Mas Paulo tem um estilo próprio dele de escrever. Você tem um pregador, Camila, que mora lá no Nordeste. Ele vem aqui, vai pregar a mesma mensagem minha, pode pegar o meu esboço, mas o modo como ele coloca é diferente. Lembra do caso da perua que eu contei, do pastor da perua lá? É o mesmo caso da perua. Eu fiquei 3 horas com a perua no mato. O cara não pôde pregar. Acabou. Acho que vocês não lembraram, não. O Getúlio lembrou. Você é maldoso, cara. Você lembrou da perua. Na hora. É. Fiquei 3 horas com a perua no mato. Aí não vai pregar nunca. Não é? Vocês perderam a aula, não sabem, né? A moral da história, perderam a aula. Você imagina o cara, terno sujo, a perua no mato. Ah, né, Getúlio? Aí mata.
Igual eu falei lá na minha igreja de Vila Maria. Gente, nós precisamos de uma música com mais swing. Nó! Terminou o culto, as mulheres velhas. Pastor, eu sou um homem tão crente. Eu falei, swing. Eu falei, swing. O balanço. Maldade estava onde? Nelas, Camila, não em mim. As velhas tudo cheias do fogo lá com 70, 80, falando de swing para mim. Bom, eu não vou falar, vou contar. Eu sou analista, vocês sabem que eu sou profissionalista, eu examino o som e tal. Okay. Eu tinha uma cliente, não vou falar o nome, né, Getúlio? E ela foi lá, tal, conversando da vida dela, e foi melhorando e tal. Eu vi que ela tinha uma afeição, ela tinha 90 anos, ela menos um pouco, 89,5, assim. E eu vi que ela tinha uma afeição diferente por mim, porque mistura filho, isso. Falou, pastor, doutor, eu tive um sonho maravilhoso. Olha o sonho dela, gente. Olha a perua no mato. Um sonho maravilhoso. Falei, o que foi, dona? Quase que eu falei o nome. Estou falando, o que foi? Porque ela está viva, ela tem uns 102, com o mesmo fogo. E aí, o que aconteceu? Ela chegou, eu tive um sonho, doutor, maravilhoso. Eu sonhei com um cachorro. Um cachorro. Eu não vi que eu era dono dele, mas eu era dona dele. Um cachorro maravilhoso. Quando você fala do cachorro, eu falei, caramba, que cachorro é esse? Então, e sabe, doutor, que quando eu entrei, ele estava deitado no sofá. Cachorro brilhando. Então, no sofá. Eu pensei, de que raça que ele era? Qual que vocês acham que era a raça dele? Pastor alemão! Ah. Eu sou cachorro, mas não, peraí, mano. Gente, o ser humano é assim mesmo. Isso é qualquer pessoa, não é só dela, coitado. Qualquer ser humano é assim, tem seus cachorros dentro. Não é assim, e cachorrada não, cachorro. Você já pensou? Eu tive que engolir. Ele deve ser pastor alemão, não deu outro. Bonito daquele jeito, brilhando. Grande, deve ser esse cara aqui, no mínimo. Nossa, meu Jesus. Acho que está na hora, gente. Vamos Vamos orar? Pai, obrigado por essa aula, Senhor, por esse momento de aprender coisas profundas da Tua Palavra, mas um momento de compartilhar com amigos que são irmãos e irmãos que são amigos aqui nessa classe, esse momento tão particular da vida da nossa igreja, quando estamos aprendendo a Escritura Sagrada, a Tua Palavra, e essencialmente, ó Deus, mastigando, ruminando a Bíblia, metabolizando a Bíblia dentro da gente, que a gente cresça e seja gente da Palavra, gente que ama Jesus, ama o reino, a igreja, os irmãos. Obrigado, a Deus, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Cuidado com a perua, cuidado com o cachorro. Vamos embora.